Este é o Floripa em Foco do Sintesp. Hoje, com o secretário de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público aqui no estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Boa tarde, Volney. Tudo Boa tranquilo tarde, com esse Silvio. calor que Calor estamos na capital? infernal. Está infernal. Está de baixar a realmente. pressão. Está de baixar a pressão, está de fazer muito mal. E falando em baixar pressão, falando em saúde, você comentava há pouco que ontem, o último dia de janeiro de 2019, o agora secretário de Estado, médico e bombeiro Elton de Souza Zeferino, Sim. se reuniu com servidores públicos para discutir a saúde, foi isso? Sim, nós solicitamos que houvesse então essa reunião para que a gente pudesse debater o que até então era boatos, conversas de corredor e tal, sobre o fechamento das regionais de saúde no estado, né? Várias regionais de saúde no estado. E chegou via imprensa também de que o secretário iria fazer, a secretaria iria modificar a sua estrutura e fazendo diminuir o número de regionais. Volney, isso nos preocupou. O que é uma regional de saúde? Com que papel É tem? exatamente isso que os companheiros vieram explicar o que faz uma regional de saúde. Então nós fizemos uma reunião às 2h da tarde, o sindicato fez no seu auditório, né? Nós temos algumas fotos aí para poder mostrar. Tá aí o Fernando colocando. Primeiro fizemos essa reunião para exatamente poder debater com o secretário, com o conhecimento de causa de cada um dos servidores, para explicar o funcionamento, como é que funciona Uma tal regional. e qual, o que uma regional faz. Então, por exemplo, na sorologia, eu vou dar um exemplo para que a gente não se estenda. Né? E para a gente entender Na sorologia, então precisa de um soro. Em geral, esse soro vai ficar sob a guarda de uma regional e vai ser distribuído por ela. Embora ela venha centralizada, então ela não vai ficar lá no município que vai precisar. Então uma regional atende 10, 12, 13, 15, 17, às vezes até 20 municípios ao seu redor. E aí guarda então, os medicamentos. Isso, e o município não tem a necessidade, por exemplo, de um determinado remédio o tempo inteiro. Mas quando tem essa necessidade, ela não... busca na sua regional. Isso, pega na sua regional e tal. Tem todo um planejamento. Interessante E ela isso. está colocada na própria Constituição do Estado, garante a regionalização da saúde. Então, para que não fique tudo centralizado. Este governo está querendo fazer o inverso disso, está querendo centralizar, continuar regionalizado, só que em macro-regiões. Né? E aí ficou a informação de que seriam 7. Só 7 regionais. Quantas regionais hoje? Hoje tem mais de 20, tem 22 regionais. Ele quer reduzir para 7. Para 7. E aí tem todo um problema de logística, Vai ficar mais longe da cidade. das cidades e tudo mais e tal. Enfim, tudo isso em função da necessidade de reduzir custos. Né? Então eles pensam primeiro nos custos e depois na saúde. Efetivamente é isso. É isso que eles estão dizendo. Né? Então, assim, esse é o recado que fica para nós. Então, nós fizemos uma reunião onde tinham aproximadamente 25 servidores vindos do Estado, né? Veio gente de São Miguel do Oeste, de Xanxerê, de Concórdia, de Criciúma, de Araranguá, de Tubarão, da região de Canoinhas, enfim, veio pelo menos de umas 8 regiões do estado vieram para essa reunião aqui. Né, Rio do Sul, enfim, várias. Essa reunião no auditório do Sintesp. Né, na auditório do Sintesp. Então a intenção era que todos fossem recebidos pelo secretário para que ele pudesse ouvir, né, as pessoas das várias regiões, das várias regionais, as suas dificuldades e onde que poderia melhorar e tudo mais, e explicar para ele que isso não seria a fazer da forma como ele está fazendo, né? Então, se por exemplo um fiscal da vigilância sanitária, né, que faz parte de uma regional, né, tiver que se deslocar, e ao invés de se deslocar de Rio do Sul para Pouso Redondo, por exemplo, ele teria que se deslocar daí. Ele teria que se deslocar de Blumenau para Pouso Redondo, exatamente. Então,
explicar que isso daria mais custos do que o que tem hoje, né? Além do que as próprias prefeituras, né? Como estavam explicando os profissionais ontem, as próprias prefeituras não têm um quadro fixo. Então, toda vez que tem que troca os quadros dos municípios, eles têm que ir lá fazer um treinamento e tal, e explicar tudo de novo. E se isso tiver que ser feito por um profissional, voltando ao exemplo, né, ao invés de fazer isso lá em Pouso Redondo, saindo de Rio do Sul, tiver que sair de Blumenau, o custo disso aumenta, a operacionalização disso aumenta. Então, tudo isso foi feita essa discussão, e aí então seguimos para reunião com a Secretaria de Saúde aqui na Esteves Júnior. Isso, ali na Esteves Júnior. E aí então o secretário disse que não ia poder receber todo mundo. Não ia poder receber todo mundo e tal, e aí chamou o presidente do sindicato, que subiu, fez uma negociação e tal, então que ele iria receber somente 8. Então nós entendemos que então, tudo bem, 8, então escolhemos 8 servidores e subiu os 8 servidores escolhidos ali mesmo, e o presidente do sindicato e a nossa advogada junto. E quando chegou lá, quando eles chegaram lá, ele não recebeu nem com boa tarde, segundo o relato dos servidores. Já recebeu dizendo que vocês estão vindo aqui só para fazer bagunça mesmo, fazer tumulto e tal. Como se os trabalhadores fossem vagabundos ou qualquer coisa desse sentido. Eles se sentiram mal. Nos apresentaram um relato de que se sentiram muito mal com a recepção do secretário, com a forma de colocação do secretário, que eles diziam que parecia que ele estava falando com soldados. Né? Então, ele é médico e bombeiro, né? E parecia que ele estava falando com soldados, assim, e que lhe deviam obediência, alguma coisa nesse sentido. Então, esse foi o relato que alguns dos servidores nos trouxeram como impressão dessa reunião. E aí os próprios servidores relataram que eles já estão com tudo pronto e sem escutar os servidores, sem ter escutado ninguém, né? Sem ter escutado aqueles que trabalham lá na ponta. Quem trabalha, quem conhece, quem tem gente que tem 25 anos, quase 30 anos de experiência trabalhando com essa regional e vendo como é que é o como é que trabalha e quais são as necessidades, e que poderiam ter sido ouvidos, mas que não foram, e estão deixando todo mundo apavorado, né? Resultado é que nós temos essa condição aí, e aí ele falou que não seriam só 7 regionais, seriam 12. Aí eles acrescentou, disse que vão ser 12 e não 7. Só que essas conversas de corredor estão dizendo o seguinte, que essas 5 a mais, na verdade, só até o final do ano. E que depois do final do ano já vão ser extintas também, mas ser mais centralizado ainda. Então tudo isso está deixando os servidores apavorados, né? Está deixando os servidores apavorados. Note-se que a reunião nem partiu para a questão salarial, porque não é essa a principal reivindicação. Neste momento é a garantia de trabalhar numa regional na sua cidade, mas não só isso, é de garantir o serviço, a continuidade do serviço. Que é constitucional, né? Isso está na Constituição? Está na Constituição que estadual de que a saúde tem que ser regionalizada. Né? Não é claro que eles não estão fazendo uma coisa que fica inconstitucional, porque, segundo eles, vai continuar regionalizado. Só que, ao invés de expandir a regionalização, eles querem concentrar. Exatamente. Então, tudo isso foi colocado ontem, né? Inclusive nessa assembleia, né, de representantes que a gente trouxe das regionais, foi discutido bastante o que cada uma das regionais tem dificuldade, o que eles apresentam e tudo mais, que poderia ter sido escutado pelo governo antes de ele fazer qualquer proposta de modificação, né? Antes dele fazer qualquer proposta de modificação, porque parece que eles foram para um quadro aqui e colocaram um monte de números
e fizeram um organograma com números, né? Ou seja, as pessoas desapareciam nesses números. Uma discussão de gabinete. E as pessoas desaparecem nesse número, né? As pessoas e o próprio serviço desaparece. Fica só o número. Então parece, a impressão que dava ao relato dos servidores é de que eles fizeram isso, né? Foram para a sala e viram os números e foram mexendo nos números. Né? Uma coisa meio desumanizada. Bastante desumanizada, bastante desumanizada. E numa área em que a questão da humanidade é primordial, que é a saúde. É primordial, é fundamental, é para isso que serve o Estado. O Estado serve exatamente para garantir saúde, educação, segurança, infraestrutura. Para isso que serve o Estado, não serve para mais nada. Isso não é uma empresa. Eles não podem começar a governar olhando para números. Lembra que eu sempre vim aqui falando assim, a gente não sabe com quem que a gente está lidando, como é que é esse governo. E a primeira amostra grátis que a gente teve não foi boa, não foi nada boa, né? Então isso é preocupante para nós, é bastante preocupante, né? Soma-se a isso o fato de que o próprio governador Carlos Moisés se dirigiu para aquela reunião de governadores para articular com os outros governadores uma forma de fazer baixar os salários dos servidores, e isso atingiria não só a saúde, mas todos o conjunto de servidores do Brasil, né, do país, e aí todos, tanto de prefeituras quanto de governo de estado, como governo federal e tudo mais, se por acaso a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PT, PCdoB e PSB, quando da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Responsabilidade Fiscal tinha um item, tinha um artigo que dizia que, atingido o patamar, o limite prudencial, que na época era de 60% e não de, como agora diminuiu um pouquinho, né, 52%, né, então até que deu uma elasticidade nisso, mas na época era 60%. Quando a folha de pagamento atingir 60% da arrecadação, eles já poderiam utilizar essa medida, que é reduzir o salário. Reduzir salário e reduzir carga horária. E reduzir proporcionalmente salário e carga horária. Ou seja, um caos social ainda maior, né? E os governadores querem retirar isso. O que aconteceu? Dispositivo. Foi apresentado, então esses partidos entraram com uma representação dizendo que isso era inconstitucional, redução salarial é inconstitucional. PT, PCdoB e PSB entraram e ganharam liminarmente, mas o mérito não foi julgado. O que querem os governadores? Que esse mérito seja julgado e que dê a eles a possibilidade de diminuir o salário. Então, nessa articulação geral, o governador Carlos Moisés se fez presente nessa posição. Mas por enquanto não tem data, o Supremo não... O Supremo disse que vai votar isso em fevereiro. Então, nesse mês ainda... Então, imagina a pressão que os governadores vão exercer sobre a justiça. A gente já fala o seguinte, né? Nós já não temos STF, né? Porque o STF, ele pode fazer qualquer coisa, menos cumprir a Constituição, menos garantir a Constituição. Por que você fala isso? Eu falo pela série de decisões que o STF tem feito, né? Tem tomado, enfim, descumprido lei, enfim, né? Tá bom. Frente a isso, ou seja, a nossa possibilidade de estar lutando, a necessidade de estar lutando, né, para que isso não venha a acontecer. E outra coisa é que a reunião de governadores também mostra que eles vão atacar não só o STF, pressionar o STF para que a DIN seja derrubada, como vão influenciar para que o Congresso... E no Congresso eles têm muito mais governabilidade, né? Porque daí são os deputados eleitos, né? Então a gente já tem que fazer pressão bastante grande, né? A mobilizar para que não seja aprovado nem no STF
tampouco no Congresso Nacional. Tá bom. www.sintesp.org.br para você ter acesso a isso tudo que o Volney Shukri, diretor de comunicação do Sintesp, colocou aqui no Floripa em Foco, que foi esta recente reunião com o novo secretário de Estado, médico e bombeiro, Dr. Elton de Souza Zeferino, secretário de Estado da Saúde, com o qual os servidores da saúde de todo o estado de Santa Catarina se reuniram ontem aqui na capital. Mas isso aí vai ser oficialmente publicado e a gente volta a abordar o tema, né, Volney? Uma boa semana, proteja-se desse sol que está fervendo, né? Está muito calor. Quente demais, né? Os turistas é que devem estar gostando aqui na capital, né? Isso. E a gente se vê na próxima sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na TV Floripa. Até lá.